Oi, galerinha aventureira, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos aprender então quais são as funções, o que um conselheiro deve fazer. Você sabe qual é a função do conselheiro? Se você não sabe ou tem alguma dúvida, vem comigo. Olha só, aventureiro, a diretoria do clube, quem que é a diretoria? Vamos lembrar, é o diretor, os diretores associados e o secretário. Então, a diretoria do clube é quem vai escolher, então, quem serão os conselheiros do seu clube de aventureiros. E é o conselheiro, então, o líder da sua unidade. Cada unidade é composta, então, de meninas e meninos de acordo com sua faixa etária. Então, tem a unidade das meninas, tem a unidade dos meninos. Então, na unidade das meninas, uma conselheira feminina é a conselheira, e na unidade dos meninos é um homem que é o conselheiro. Cada unidade é composta, então, por meninas e meninos de acordo com sua faixa etária. Essa é uma característica distintiva do clube de aventureiros. Por quê? No clube de desbravadores, os meninos são separados das meninas. Tem a unidade masculina e a unidade feminina. Mas no clube de aventureiros, não. Pode ter unidade mista. E assim, os aventureiros, então, podem participar das atividades juntos. E o que acontece se uma unidade ficar super lotada? Olha só, a quantidade de membros de uma unidade deve ser de 8 a 10 membros. Se tiver mais que isso, o que é necessário fazer? É necessário separar a unidade, dividir ela em duas novas unidades. Sabe por que isso é importante? Porque um adulto sozinho, porque olha só, cada unidade precisa ter um conselheiro. Um adulto sozinho não consegue dar conta de mais de 10 crianças. Imagina só, ia ficar doidinho, é muita coisa. Então, caso a sua unidade tenha mais de 10 membros, o que é necessário fazer? Dividir em duas unidades, um conselheiro para cada unidade. E quando acontece de não ter ninguém, nenhum membro treinado para assumir essa nova unidade, o que acontece? Olha só, um membro da diretoria pode assumir essa unidade, então, até alguém for treinado para cuidar dessa nova unidade. Por exemplo, pode-se existir no seu clube uma unidade de diretoria para treinamento dessas pessoas, para assim que elas forem se tornarem qualificadas para o trabalho de conselheiro, assumirem, então, uma nova unidade. Outra coisa que pode acontecer é a unidade ela ser separada internamente. Então, a unidade ela precisa ter, no mínimo, um conselheiro. Mas, se o clube tiver bastante de pessoas na diretoria, né, a sua unidade pode ter 2 conselheiros. E assim, os conselheiros dividem, então, o trabalho da unidade internamente. Bom, qualquer que seja o modelo escolhido para dividir, então, as unidades, é necessário lembrar-se sempre do seguinte: é melhor agrupar amigos, especialmente quando as famílias elas já mantêm um relacionamento extra-clube. Então é melhor manter na mesma unidade crianças que já são amigas, que as famílias têm contato, porque vai ficar muito mais fácil o trabalho do conselheiro com essa unidade. Outra coisa muito importante, agrupar as crianças pelo grau de facilidade demonstrado. Porque assim, quando você coloca crianças que aprendem mais rápido, fazem as coisas mais rapidamente, crianças que são um pouco mais devagar ou que têm mais dificuldade de escrever juntos, o que vai acontecer? Não vai ter aquele problema de que, ai tia, eu terminei e tô esperando um fulaninho que tá demorando e não consegue fazer a atividade. Você vai evitar isso. Por quê? Porque as crianças que são mais rápidas, elas vão acabar fazendo mais atividades e você vai conseguir fazer as coisas, né, tranquilamente. E as crianças que são mais devagar, elas vão acompanhar no tempo delas. E não vai ter aquele problema de, ai, eu tô esperando, ou ai, ele tá muito rápido e apagou a lição e eu não consegui copiar. Quando você separa pelo nível, então, de dificuldade. Outra coisa muito importante, agrupar irmãos e parentes. Isso é muito importante, principalmente quando você for envolver naquelas atividades que envolvem gasto, ou que tem que fazer alguma atividade fora, um passeio em unidade. Então fica mais fácil quando você agrupa irmãos e parentes na mesma unidade, no mesmo grupo. Olha só, para ser um conselheiro, primeiro é necessário que um treinamento. Depois, o diretor ou a diretora escolhe a pessoa. Por que é importante isso? Não pode ser qualquer pessoa responsável
pelo cargo mais importante do clube, porque o cargo de conselheiro é aquela pessoa que ela vai estar em contato direto com a criança, é aquela pessoa que vai conversar com a criança, que vai ensinar, que vai perguntar para a criança se está tudo bem, o que ela precisa fazer, que vai conversar com os pais. Então tem que ser uma pessoa bem treinada. O cargo de conselheiro não é um cargo simples que você pode dar para qualquer um. E olha só, o treinamento ele deve estar disponível a todas as pessoas que tiverem um grande interesse em aprender o necessário para se trabalhar com as unidades. Só que olha só, isso não significa que todas as pessoas que receberem o treinamento estarão aptas para esse cargo que é um dos mais importantes do clube, porque é o seguinte, a pessoa pode até ter treinado, saber tudo que um conselheiro precisa fazer, mas se você não gosta de criança, se você tem dificuldade de manter uma boa conversação com a criança ou com o pai da criança, como que você vai ser um bom conselheiro? Então, um conselheiro, antes de ser conselheiro, o que é necessário? Um bom treinamento. O trabalho que o conselheiro faz, ele é vital. Olha só, pessoal, o seu trabalho, o trabalho que o conselheiro faz, ele é vital, ele é de extrema importância para o desenvolvimento do programa do clube, o ensino do currículo, o envolvimento dos pais e o crescimento da criança, do próprio aventureiro. É na unidade que os meninos e as meninas se tornam melhores a cada dia. O seu trabalho é muito importante, ele é vital para o bom funcionamento do clube de aventureiros. Por causa de tudo isso, é de extrema importância, então, a escolha dos conselheiros do clube de aventureiros. Essa é uma das decisões mais importantes da diretoria. E olha só, para você ser conselheiro, você precisa ter 18 anos. Lembre-se sempre, como que você vai ser responsável pelas crianças se nem você é responsável por si mesmo? Então, para ser conselheiro, o mínimo é 18 anos. E outra coisa, precisa ser um membro batizado da igreja. Por quê? Porque você vai estar moldando essas crianças, você vai estar ajudando os pais na educação dessas crianças, você vai estar lá acompanhando elas. Se você não é um membro batizado, como que você vai orientar essas crianças? Isso é muito importante. Bom, agora que a gente já entendeu que ser conselheiro é muito importante, vamos descobrir então o que o conselheiro faz? Olha só, o conselheiro ele trabalha em duas frentes que são extremamente importantes no clube de aventureiros. A primeira frente é o seguinte, organizar a vida interna da unidade, fazer um grupo social. O que é isso? Bom, o conselheiro ele é o centro da atração que vai agrupar todos os aventureiros ao redor de si. Sendo assim, o conselheiro ele precisa ter uma personalidade agradável, as crianças precisam gostar dele, os pais precisam gostar dele, sentirem confiança para entregar seus filhos para fazerem as atividades com ele. E o conselheiro ele precisa compreender as crianças, compreender o que eles estão passando, o que estão sentindo, para poder ser empático e assim trabalhar de forma mais correta com as crianças. E olha só, essa não é uma tarefa fácil, né? Porque olha só, as crianças, elas mudam conforme o tempo. Pensa um pouquinho quando você era criança. Você era conforme as crianças de hoje em dia? Olha só, eu lembro de quando eu era criança e as crianças de hoje em dia são bem diferentes da minha época. Até as coisas que eu assistia, o que eu gostava de fazer, até a idade com que eu brinquei de casinha mudou muito. Os pensamentos das crianças mudaram bastante. As crianças de hoje em dia não são as mesmas de há 10, 15 anos atrás. E um bom conselheiro, ele precisa observar isso, ele precisa ficar atento às mudanças que as crianças vão passando conforme os anos para se adequar e saber como trabalhar com cada faixa etária. Outra coisa muito importante que o conselheiro precisa entender, como funcionam os pais, como é a família do seu aventureiro. Você sabe se seu aventureiro ele possui pais separados ou se os pais são casados? Se possui um casamento feliz, se a criança está passando alguma dificuldade, algum problema familiar, isso é muito importante, porque a partir do momento que você entende como é a família do seu aventureiro, você vai entender muitas das ações que ele tem
no dia a dia ou até no clube. E assim você poderá ajudá-lo. Outra coisa muito importante, quando você conhece a família do seu aventureiro, você vai entender o que os pais eles estão ensinando, o que eles estimulam e o que eles desestimulam. Porque imagina só, se você não conhece a família do seu aventureiro, e aí eles passam a semana inteira tentando desestimular que as crianças comam doce. E aí você lá na unidade, você vai incentivar seus aventureiros dando doce. Será que os pais vão ficar felizes com isso? Com certeza não, né? Então, sabendo como é a família, você vai conseguir identificar a melhor estratégia para trabalhar com o seu aventureiro. Por exemplo, aqui no nosso clube já aconteceu isso. A gente tinha uma família que eles estavam tirando toda a questão de suquinhos, de enlatados, embutidos das crianças. Eles não queriam que seus filhos comessem isso. Então eles pediram para nas reuniões que a gente dava lanchinho, não trazer suco de pozinho, nem nada dessas coisas, entendeu? Se a gente não soubesse, imagina se a gente desse para as crianças. A gente estaríamos indo contra o ensinamento que os pais estão dando. Então, saber como funciona a família, quais são as regras, o que eles estão ensinando, ajuda muito para evitar certos conflitos entre a diretoria e os pais e as crianças. Por isso é o seguinte, como o Clube de Aventureiros ele é uma parceria entre pais e líderes visando aprimorar a criança, é muito importante que os dois caminhem na mesma direção, ensinando as mesmas coisas e passando os mesmos princípios. Assim, um vai confirmar o trabalho do outro, não vai ter discussão e os dois vão caminhar juntos. E isso só vai ser possível, sabe como? Se houver uma amizade entre o conselheiro e os pais do aventureiro. Se o conselheiro não conversa com os pais, não tem uma amizade, um bom relacionamento, não tem como os dois caminharem juntos para ensinar então esse aventureiro. E essa também é uma boa razão para a gente não ter mais que 8 crianças na unidade, porque imagina só, o conselheiro ele é responsável por ter um bom relacionamento, tanto com a criança quanto com a família dessa criança. Imagina se tivesse mais de 10 crianças para ele cuidar. Ficaria muito difícil manter contato com todos eles e um bom relacionamento. Então, a unidade foi feita para ter 8 crianças justamente por esse motivo, para o conselheiro manter um bom relacionamento com todos e assim dar o seu melhor no trabalho. E a segunda frente que o conselheiro então trabalha no Clube de Aventureiros é ensinando a classe destinada a cada faixa etária. Vamos lembrar quais são as classes? 6 anos, abelhinhas laboriosas, 7 luminares, 8 edificadores e 9 mãos ajudadoras. O conselheiro ele vai ajudar então passando instrução nas classes caso o clube não tenha instrutores. Então é o seguinte, sob a orientação do instrutor geral, o conselheiro ele vai desenvolver como que ele vai passar a parte teórica da classe, como que ele vai passar a parte prática, o que ele vai fazer em cada dia, como que vai funcionar para a criança conseguir se investir então em sua classe no final do ano. Por isso que a gente volta falando aqui, que é muito importante o treinamento, que é muito importante o conselheiro ser treinado, porque você pode ter pessoas que são habilidosas, pessoas que têm vontade de aprender, que têm vontade de ensinar, mas que ainda não sabem tudo, não sabe como funciona cada coisa no clube, tem dificuldade em alguns requisitos da classe. E aí, se a pessoa tem dificuldade, não sabe o que fazer, como que essa pessoa vai auxiliar a criança? Aqui eu volto a dizer, por isso que é muito importante o preparo. Todos da diretoria do Clube de Aventureiros devem se preparar, devem fazer as classes das crianças também e também a pasta de líder, não só o diretor, porque todos precisam estar preparados. E se você é dedicado, tem habilidade, mas ainda tem dúvida em alguma outra parte, não pense que você nunca vai conseguir ser um bom conselheiro, ou pense assim, eu não sei fazer, então eu vou embora, vou deixar para outra pessoa. Não, se prepare, se esforce, se dedique, porque com o tempo você vai conseguir e aí você vai poder dar o seu melhor sendo um bom conselheiro no Clube de Aventureiros, porque o clube precisa sempre de boas pessoas, de bons conselheiros para trabalhar com as crianças.
E uma coisa muito importante, isso aqui vale para conselheiro e para diretoria. Nunca se iluda com a ideia de que o importante primeiro é chamar as crianças e lotar o clube de crianças. Aí depois a gente pensa nos conselheiros. Não, olha só, se você não tiver pessoas capacitadas para trabalhar com essas crianças, conselheiros bons, seu clube vai morrer. As crianças, com o tempo, elas vão sair, vão se afastar. Primeiro você capacita as pessoas. Primeiro isso. Depois você vai chamando as crianças. Quanto mais conselheiros capacitados você tiver, mais crianças você terá em seu clube de aventureiros. Como instrutor de classes, o conselheiro ele deve dominar o conteúdo que ele vai passar. Imagina só, você chegar lá na sua classe, você ia gostar de alguém chegar, pegar o manual para você e ficar lendo o requisito e aí falando, ó, você vai fazer isso na página tal e pinta. Você vai gostar? Não, né? Ninguém gosta disso. E a criança também não gosta. E olha só, criança percebe quando você faz as coisas de última hora. Então, não deixe para a última hora, se prepare. O conselheiro ele precisa estar preparado para passar o conteúdo. Outra tarefa vital que é desempenhada pelo conselheiro é o seguinte, dar o exemplo. Você precisa dar o exemplo. Se você está cobrando pasta das suas crianças, você já tem as suas? Se você ainda não tem, faça junto com eles. Criança percebe hipocrisia. Se você não faz, como que você quer incentivar eles a fazerem? Eles vão falar, mas a tia tá lá, ó. Ela não precisa fazer a pasta, ela não tem as classes no uniforme, por que que eu tenho que fazer? Então, o conselheiro, o líder, ele inspira pelo exemplo. Seja um bom exemplo para suas crianças. Tá cobrando uma especialidade? Faça também a especialidade. A gente sempre fala para as nossas crianças nos nossos clubes. Vocês estão fazendo, mas a gente também. Quando eles fazem uma especialidade, eu levo a minha especialidade para eles verem. Se eu não tenho a especialidade, eu faço junto com eles. E quantas vezes eu faço mais de uma vez uma especialidade? De aventureiros, eu já fiz a especialidade de língua de sinais umas 3 vezes. Porque eu sempre estou ensinando e mostrando para eles ideias diferentes para fazer. No desbravador, a especialidade de nutrição, já perdi a conta de quantas vezes eu fiz. Sempre faça com eles, dê o exemplo. Eu sei que é cansativo, mas você escolheu estar num cargo, numa função que é de extrema importância para a vida da criança. Você é um exemplo, então seja um exemplo positivo na vida dessas crianças. Olha só, não há argumento mais forte do que o exemplo. As pessoas e as crianças principalmente estão atentas a tudo que você faz e fala. E olha só, não são as suas palavras que eles copiam, são as suas ações que eles copiam. De nada adianta você falar assim, ó, fulaninho, você tem que fazer a sua atividade da pasta. E aí ele vê que nem você tem, que nem você fez. Não adianta você falar, você precisa ler a Bíblia, se ele nunca vê você lendo a Bíblia. Não adianta você falar, precisa orar, precisa participar das coisas na igreja, se ele nunca vê você fazendo isso. As crianças, elas observam tudo que estamos fazendo. E os nossos comportamentos, as nossas ações, são o que elas copiam. O conselheiro, ele precisa ajudar os pais a levar as crianças a um relacionamento pessoal com Jesus. Só que isso vai ser impossível se a sua própria experiência devocional não for rica e não for sincera com Deus. Primeiro, você precisa dar o exemplo em sua vida para depois dar o exemplo para eles. Olha só, os meninos e as meninas, eles crescem à imagem e semelhança daquilo que eles admiram, daquilo que eles veem nas pessoas que admiram. Que responsabilidade que pesa, né, sobre o ombro do conselheiro. É muita responsabilidade, mas também é muito gratificante você ver um juvenil se entregando a Jesus e saber que você pode ajudar, nem que seja um pouquinho, naquela decisão. Outra coisa que o conselheiro pode fazer, é ele que vai indicar então para a diretoria do clube o pai ou a mãe para ganhar o certificado de aventureiro do ano.
Por quê? É ele que está em contato direto com os pais, com os familiares. Então ele sabe quais são os pais que se dedicaram, que apoiaram verdadeiramente as crianças. Ele é a pessoa mais capacitada para indicar alguém para esse prêmio tão especial. Bom, agora que a gente entendeu então a importância e as duas frentes básicas então que o conselheiro trabalha, vamos descobrir então quais são os deveres que não pode ser transferido para mais ninguém. Quais são os deveres do conselheiro? Vamos descobrir então. Primeira coisa, liderar a unidade e organizar a convivência dos membros entre si. O conselheiro ele é o responsável pela unidade e ele é responsável também pela boa harmonia da unidade, para que não tenha brigas entre os aventureiros, entre diretoria, entre ninguém. Outra coisa, o conselheiro é responsável por ensinar as classes e especialidades em que ele trabalha, na faixa etária que ele esteja trabalhando. Então, se você é conselheiro e você está com as crianças da classe de abelhinhas laboriosas, você precisa passar muito bem essa classe. Você precisa saber como passar os requisitos, você precisa saber como passar as especialidades. Se você não souber, você pode chamar alguém para te ajudar, mas você precisa saber como fazer, o que fazer e quando fazer. Terceira coisa, você precisa saber adaptar o programa às capacidades da criança. Por exemplo, no meu clube de aventureiros, nós tínhamos um aventureiro que ele era autista. Então, a gente começou a fazer a especialidade de sábio mordomo uma vez. E a gente tinha um costume no clube de quando vai fazer a especialidade, a gente separava o clube em carrosséis. As unidades, elas iam fazendo as atividades em carrosséis. Então, tinha esse cantinho fazia o requisito 6, esse cantinho faz o requisito 4. E assim a gente fazia. E aí tinha tempo para cada carrossel, né? Para cada atividade. E aí, ao final do dia, as unidades teriam que fazer todos os carrosséis para cumprir a especialidade. Para separar o tempo, nós usávamos um apito. E aí a gente apitava, deu tempo, apitava, e aí as crianças trocavam de carrossel. O que acontece? Quando essa criança autista entrou, a gente não se tocou. Que ele não podia com muito barulho, com gritaria e tudo mais. E aí a gente tava lá, que quando tem atividade de carrossel, as crianças ficam animadas, né? Aí fica aquela correria, ai, vai terminar a atividade, sai correndo pro outro carrossel. E aí, na correria, a gente apitou, aquele barulhão do apito, as crianças correram para as outras atividades do carrossel, a criança ficou completamente aturdida, e ele ficou com a cabecinha assim para baixo, tava se sentindo muito mal, começou a doer a cabeça dele e o ouvidinho dele. Por quê? Porque a gente não pensou nele. Aí, depois que aconteceu isso, nós percebemos o nosso erro, né? Que não podia ter feito tanto barulho, que o barulho incomoda ele e tudo mais. E aí, a gente mudou. A partir desse dia, a gente tirou o apito do nosso clube. A gente mudou a estratégia, né? Aí tinha um outro amiguinho que gostava muito dele, que aí ia com ele, acompanhava ele. Colocamos um outro conselheiro só para ficar com ele nas atividades. E aí a gente foi adaptando as atividades para que ele pudesse participar do clube de forma completa. Então o conselheiro ele precisa ser sensível a isso. Se na sua unidade tem uma criança que ela tem uma dificuldade de aprendizagem ou se tem alguma necessidade especial, você precisa estar atento, precisa pesquisar e saber o que você pode fazer para que essa criança participe normalmente do clube. Outra coisa, você precisa preparar as crianças para receberem, então, suas classes e especialidades na investidura do clube. Lembra? Você vai ajudar a passar a classe e, com certeza, a especialidade, né? Então, você vai preparar as crianças para isso, vai prepará-las para esse grande momento. Você também administra os conflitos eventuais que podem acontecer entre as crianças. Se as crianças brigarem entre si, você vai ajudar a resolver o problema. Caso você não consiga resolver esse problema sozinho, aí você pede ajuda para o diretor associado e depois para o diretor. Mas tente sempre resolver o problema. Às vezes é uma briguinha simples e você consegue resolver rapidinho.
Você também precisa manter o contato amigável com os pais, né? Como eu já falei, vocês precisam ter um bom relacionamento, saber o que o pai espera do clube, o que ele está ensinando para a criança em casa, quais são os princípios e tudo mais. Você também é responsável por ajudar a diretoria na formulação dos programas e atividades interessantes para o clube. Você pode dar ideias. Por exemplo, na classe de luminares tem uma atividade lá da especialidade que eles têm que pegar a lupa e observar a natureza e aí anotar no caderninho e tudo mais. Você pode dar ideia para a diretoria do seu clube. Por que a gente não faz atividade um dia, atividade do clube num parque? Aí a minha classe pode fazer esse requisito lá, a classe de abelhinhas pode fazer outra atividade lá. Então, assim, você pode dar ideias construtivas para melhorar o dia a dia do seu clube. Você também pode dar dicas de pessoas que possam ser instrutores de especialidades, de vídeos, de ideias para decoração. Tudo isso você pode ajudar a diretoria do seu clube. Não precisa ter vergonha. Agora é o seguinte, quais são algumas características que são desejáveis para ser um bom conselheiro? Olha só. Primeira característica, apreciar a companhia das crianças. Bom, você foi escolhido para ser o conselheiro da unidade. Então, você precisa gostar de criança. Não tem como ser conselheiro se você não gostar de criança, porque você vai estar em contato direto com elas. Você vai ter que conviver com elas, conviver com os pais, fazer as atividades com elas. Então, você precisa gostar. Porque você não pode ficar bravo por qualquer coisa, ficar irritadiço, ficar estressado, falar assim, ai, tem um monte de criança aqui. Se você não gosta de criança, existem outros cargos na igreja, outros departamentos na igreja que precisam de ajuda. Mas no clube de aventureiros e desbravadores, são departamentos que você lida diretamente com crianças, juvenis, adolescentes. Então, se você quer ou deseja trabalhar em um desses departamentos, você precisa gostar de trabalhar com essas faixas etárias. Se você não tem paciência, é melhor nem entrar. Existem outros departamentos que vão apreciar muito a sua ajuda. Outra característica muito importante, ter facilidade para ensinar. Porque é o seguinte, você vai ser responsável por passar classe, por passar especialidade, por instruir as crianças. Então, se você tem uma facilidade para ensinar, vai ser mais fácil. Porque se você tem dificuldade para tornar o assunto claro, não tem domínio do assunto, fica muito nervoso para passar alguma coisa, mesmo que seja para criança, você vai ter muita dificuldade em ensinar as coisas para as crianças das classes e as crianças vão ter dificuldade em aprender e aí o trabalho não vai ser feito. Então, uma característica muito importante do conselheiro é isso, que ele tenha facilidade para ensinar os conteúdos que são necessários para as crianças de acordo com a sua faixa etária. Terceira característica super importante, ter aprendido sob orientação de um outro conselheiro competente todo o trabalho envolvido. Voltando ao que eu falei lá no começo do vídeo, né? É de extrema importância que você se prepare, que tenha tido um bom treinamento. Existem diversos conselheiros, então você sabe quais são as funções que você precisa fazer no clube, o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer. Agora é o momento de se preparar. Então, não tenha dúvidas de perguntar, questione. E por último, né, ser responsável e saber seguir as instruções. Bom, você é o conselheiro. Você precisa ser responsável. Vão ter atividades que a sua diretoria vai pedir que você precisa cumprir. Vão ter tarefas que você precisa cumprir. Você tem uma meta para ser alcançada. Sua unidade precisa cumprir alguns desafios. Então você precisa ser responsável. O conselheiro é uma pessoa responsável, que se dedica e que faz o melhor pela sua unidade e que sabe seguir instruções. Porque imagina só se o conselheiro não respeita a diretoria. Não vai dar certo, né? Então é necessário que você saiba o seu lugar, a sua posição e que você dê o melhor de si. Bom, agora a gente já viu, né? Todas as coisas que o conselheiro precisa fazer, é muita coisa, né? É um dos cargos mais difíceis e também mais gratificantes que tem, né? É ser conselheiro.
Mas eu vou dar algumas dicas então para você que caiu de paraquedas, que precisa ser conselheiro, viu a quantidade de coisa que precisa fazer e agora tá com medo. Primeira dica: não tenha medo de perguntar. Você tem no seu clube pessoas mais experientes, bons conselheiros, então pergunte. Tem alguma dúvida sobre a função ou como fazer alguma coisa? Não tenha medo de perguntar. Vá até ele e fale: olha, eu tô passando por isso na minha unidade. O que eu preciso fazer? Como que você faria? Não tenha medo de perguntar. Segunda dica: pesquise. Se você não tem ninguém a quem recorrer no seu clube, se é um clube novo, tá todo mundo perdido, pesquise. Existem diversos grupos, como eu já falei nos outros vídeos. A gente tem grupo no WhatsApp, né, que é do Aventureiros do Brasil, que é muito conhecido, que são super legais. Eles sempre mandam materiais e dão dicas. Eles também têm canal no YouTube, Aventureiros do Brasil. Tem também a página no Facebook do Sou Aventureiro. Tem o Instagram do Sou Aventureiro também, que é muito legal. Eles sempre têm materiais, coisas para diretoria lá. Existe também o nosso site, nós temos aqui o nosso canal também. Existem diversos sites na internet, que não dá para citar todos, mas existem muitos sites e com a pandemia surgiram muitos canais. Então vale a pena dar uma pesquisada, procurar nesses sites, desses canais, porque tem muito conteúdo, tem muito artigo publicado que você pode entender melhor como que funciona, né, a função de conselheiro, essa função que é tão importante. Tem também o manual administrativo do Clube de Aventureiros, que eu sempre falo que é de extrema importância. Acho que todo mundo deveria ler esse manual. Lá tem dicas extremamente importantes, então vale a pena. Pesquise. Terceira dica: se prepare. Você é conselheiro. Você foi colocado nessa função. Deus te escolheu. Se prepare. Se você não tem as classes, faça as classes. Para ser líder de aventureiro não é necessário ter todas as classes, mas é importante. É importante que você faça e é importante que você procure fazer a pasta de líder. A pasta de líder, ela vai te dar uma outra visão, uma visão de liderança, de como fazer as coisas, de como melhorar, de como lidar com as coisas. Se prepare, leia livros. A Ellen White tem diversos livros interessantes. Orientação da criança é muito bom para saber como lidar com as crianças. Então se prepare. Você não pode passar para a criança aquilo que você não tem. Então você precisa se preparar. Quarta dica: não prometa aquilo que você não pode fazer ou não pode dar. Porque é o seguinte, são crianças não vão esquecer. Então, se você não pode, não vai conseguir fazer alguma coisa, talvez não consiga ir para aquele lugar, não prometa, não fale nada, porque as crianças vão cobrar. E se elas perderem o respeito por você ou perderem aquela confiança em você, você vai perder tudo, porque você é o conselheiro delas. Se elas não te respeitam e não confiam em você, como que você vai conseguir fazer as atividades? Então não prometa aquilo que você não pode dar. Quinta dica: confie em Deus. Você foi escolhido para essa missão que é linda, é muito importante. Você está preparando as crianças de 6 a 9 anos. Você está lidando com elas, você está ajudando os pais a guiá-las no caminho até Jesus. Então, confie em Deus. Se Deus te colocou nesse cargo, é porque Ele tem uma missão para você. Você aceitou ou não aceitou? Agora você precisa se esforçar e precisa confiar em Deus. Não fique achando que é muito difícil, que você não vai conseguir e vai desistir. Não pense assim. Se Deus te colocou aí, é porque tem um propósito. Olha só, vou dar o meu testemunho aqui do meu esposo. Nós somos desbravadores, né, a vida inteira. E quando nós fomos para o NASP, nós estudamos lá no NASP, Engenheiro Coelho, e aí a gente saiu do clube. Nós saímos do clube de desbravadores e fazia lá um ano e meio, 2 anos que nós estávamos lá,
E nós sentíamos falta de participar de um clube, de alguma coisa. E aí, um dia, uma menina que estudava comigo, ela era diretora de um clube de aventureiros e ela precisava muito de conselheiros. E ela orou para Deus, ela não sabia quem chamar, né? E aí ela orou para Deus e falou com Deus. E aí, do nada, na sala, eu sentava do outro lado da sala, nós não éramos amigas. E eu sentava no último banco e ela no primeiro. E aí, do nada, nosso olhar se encontrou. E aí, nosso olhar se encontrou e ela falou que Deus falou com ela. E aí, no final da aula, ela foi e me chamou para participar do clube de aventureiros. Eu não era aventureira. Nunca fui aventureira. Eu entrei na igreja já adolescente. Então, eu nunca fui aventureira, nunca experimentei isso. E não planejava voltar ou entrar num clube de aventureiros. Eu sentia a falta do clube, mas eu sentia a falta do clube de desbravadores. E aí, ela me chamou para entrar no clube de aventureiros. E aí, eu, na época, meu marido, que era meu namorado, eu falei com ele e a gente acabou topando. Não era a nossa intenção, não foi nosso sonho, mas nós acabamos entrando, nos tornamos conselheiros lá. E aí, quando a gente se mudou depois que nós nos formamos, nos mudamos para Guarulhos, chegamos na igreja e a nossa intenção era o quê? Participar de um clube de desbravadores. A nossa intenção não era participar do clube de aventureiros, nós até tínhamos doado nosso uniforme. E aí, a diretora do clube de aventureiros aqui nos pediu para ajudar no clube de aventureiros. E o clube de desbravador não chamou a gente. Nós ficamos até tristes na época. Mas, olha só, Deus tem um plano. Nunca foi nossa intenção ser do clube de aventureiros. Mas nós participamos do clube de aventureiros lá em Engenheiro Coelho, participamos do clube de aventureiros na nossa igreja aqui e acabamos nos tornando líderes de aventureiro antes de ser líder de desbravador. Era nossa intenção? Não. Eu queria ser líder de aventureira? Não era meu sonho. Meu sonho era ser líder de desbravadores. Não era meu sonho ser líder de aventureira, mas eu aceitei o chamado, não aceitei? Então eu aceitei e dei o meu melhor. Me preparei, nos esforçamos e hoje somos líderes de aventureiros e tentamos ajudar o quanto conseguimos. Então é o seguinte, se Deus te colocou aí é porque tem um propósito. Não ache que você não é capacitado, que você não vai conseguir. Deus tem uma missão para você. Então que você possa aceitar essa missão, esse chamado de Deus para sua vida e dar o seu melhor, fazer sempre o seu melhor. Espero que tenham gostado, desse vídeo, que você tenha entendido quais são as funções do conselheiro. Eu fico por aqui e em breve teremos mais vídeos ensinando, falando um pouquinho sobre as outras funções do Clube de Aventureiros. Tchau, pessoal!